Bom dia! Hoje nós estaremos lendo Provérbios, capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 19. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Até aqui. Então aqui mais uma vez, ele vai continuar a falar, a dar o conselho ao seu filho para escutar e aceitar as suas palavras, Porque os anos de sua vida se multiplicarão. E isso me levou a pensar sobre a palavra com promessa que diz, que nós devemos honrar os nossos pais, que isso é vida para nós, Então, quem honra os pais, quem ouve os conselhos dos pais, quem segue os conselhos dos pais, das autoridades sobre as suas vidas, os anos de sua vida se multiplicarão, E isso é uma promessa do Senhor para nós através da sua palavra. E aí o pai fala, Eu ensinei você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. E se você andar por ela, os seus passos não se embaraçarão. Então o conselho desse pai é isso, Se você andar nas veredas da retidão, no caminho reto, os seus passos não vão se embaraçar. Se você correr, você não tropeçará. Então ele fala, retenha a instrução e não a deixe, guarde-a porque ela é a sua vida. Então, esse é o conselho desse pai, seguir pelos caminhos de retidão, guardar a instrução para que a sua vida não se embarace, para que quando você correr você não tropece. E aí ele fala sobre evitar o caminho do mal, passar longe, se desviar dos caminhos dos ímpios, dos perversos. E aí ele diz, que os maus não dormem se não fizerem o mal. Então, ele não diz para a gente ter coragem e ir pelo caminho mal. Não, a gente deve se desviar dele. A gente deve passar longe desse caminho, Então, e aí ele continua dizendo que a vereda do justo, diferentemente do ímpio, do perverso, é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Então a vereda do justo, aquele que escolhe aceitar as palavras do Senhor, aquele que escolhe andar pelo caminho de retidão, no começo pode ser difícil, no começo pode ser complicado ir por esse caminho, mas conforme você vai andando por ele, conforme você vai buscando a sabedoria do alto, esse caminho ele é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser um dia perfeito. E esse foi um versículo que foi decisivo para a escolha do nome da minha filha, que é a Aurora. Na época que eu estava grávida dela, quem deu a ideia do nome foi a minha prima. E aí eu gostei, Aurora, é um nome bonito, mas eu queria algo que tinha a ver com a Bíblia. E aí, na época era pandemia, eu fiquei muito tempo na casa da minha sogra e a gente ficava escutando louvores, hinos da harpa, a gente realmente se revestiu ali na presença de Deus, ficando muito tempo em casa, E uma música que a gente sempre cantava, escutava, era uma música que dizia: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. E aí aquela música me levou a escolher decisivamente o nome da minha filha. E esse versículo nunca mais saiu do meu coração. E aí é realmente isso, Quanto mais a gente anda por esse caminho, mais o Senhor vai se revelando a nós, mais esse caminho ele vai sendo claro, ele vai sendo vai brilhando mais, como a luz da aurora até ser dia perfeito. Só que diferentemente
no versículo 19 diz que o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Então, muitas vezes, né, é aquele que está no caminho de escuridão, ele tropeça, ele cai e ele nem sabe do jeito que ele está. Ele não consegue ter uma visão clara do seu próprio eu, do seu próprio caminho. Então, que nós venhamos andar pela vereda do justo, que nós venhamos aceitar as palavras, as instruções do nosso Pai e que nós estejamos, né, realmente sendo como essa luz da aurora, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E um dia, né, quando este caminho terminar, nós sabemos que estaremos com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E lá tudo vai ser perfeito, com Ele tudo vai ser claro, com Ele tudo vai ser nítido. E nós o veremos como Ele é e nós nos conheceremos através dos olhos dele de forma completa. Amém? Em nome de Jesus.